vezes eu ponho, só pra rir. Eu ponho pra rir, porque eles são cada mentira. Agradeço aí a presença de todos. Eu, em vez de começar com os informes da coordenação de pesquisa, vou começar já com a apresentação do professor Sandro, que vai fazer uma apresentação sobre a Comissão de Integridade de Pesquisa. Sandro, por favor. Deixa eu me achar aqui como. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Sandro, sou vizinho aqui do IFGW. Hoje para falar da Comissão de Integridade de Pesquisa. Então, agradeço vocês receberem a gente. Então, a ideia hoje é mais mostrar que a gente existe, né, o que a gente faz, como a gente pode ser útil para vocês, como a gente pode interagir com vocês. E essa história de integridade em pesquisa na Unicamp, mais formalmente, um pouquinho de história, ela começou lá em 2015, quando teve um congresso no Brasil, que foi o 4º Congresso Mundial de Integridade em Pesquisa. Era uma coisa que se falava muito pouco, na verdade, no Brasil, mas é uma coisa que já existia fora. E a Unicamp e todas as universidades, na verdade, foram convidadas pela CAPES. A CAPES sugeriu fortemente que as universidades mandassem representantes para esse congresso. A Unicamp montou uma delegação, foram algumas pessoas para esse congresso, e já nesse congresso, as pessoas que estavam lá, eu estava lá nesse congresso, a gente já sofreu um choque assim logo de entrada, porque o nome da Unicamp apareceu muito negativamente. Em exemplos, foi toda hora, quando falava da Unicamp era para falar alguma coisa negativa. Foi uma época que teve muitas ocorrências de retratação de artigos, muitas ocorrências de falta de integridade na Unicamp. Então, para a gente já foi um choque. Assim, tinha uma hora que a gente queria virar o crachá e falar, não, e quando a gente voltou, a proposta era estudar, né, esse assunto, mas aí aquelas coisas da universidade que vão atropelando, no final, só em 2018, é que se formou um grupo de trabalho para formular uma proposta de política de boas práticas e integridade em pesquisa. Então, aquelas pessoas que estavam no congresso, mais algumas pessoas, sob a coordenação do professor Jacques Jorge Júnior, que hoje é o coordenador da comissão. Então, formou-se essa comissão, e daí que saiu essa proposta institucional de integridade de pesquisa. E assim, que a Comissão de Integridade de Pesquisa é o órgão que é ligado à PNP, que é encarregado de implantar isso, essas políticas. Aí tem alguns vieses, eu vou falar quais são os vieses dessa política aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente é uma comissão ligada à PNP, né, fomos criados junto com a política de boas práticas da Unicamp, uma resolução também, uma resolução de 2020, aprovada pelo Consul. E a finalidade da política das boas práticas da Unicamp e a nossa, por conseguinte, a finalidade principal seria promover essa cultura de integridade ética em pesquisa. Então, daqui a pouco. Mediante essas ações educativas de disseminação e orientação. Então, uma das coisas que a gente pode e deve fazer, que é, na verdade, a função principal, embora eu vou confessar para vocês, que não é para a qual nós somos mais acionados para tratar dos problemas que para fazer essas ações educativas. Então, a gente está disposto, está aberto, os membros todos da comissão, vamos mostrar os membros daqui a pouco, palestras, cursos, participar em disciplinas de graduação e pós-graduação, quando isso acontece em disciplinas de pós-graduação, principalmente,
chama a gente para dar uma aula sobre integridade de pesquisa. Então, em princípio, a gente deveria estar mais fazendo isso. Mas, no final das contas, a gente acaba mais nessa parte de acolhimento e averiguação de denúncias de má conduta e má prática científica. E a outra parte, que deveria ser a parte menos importante, ou pelo menos a gente gostaria de ser menos requisitado para isso, mas acaba que é o que a gente acaba mais trabalhando. Então, essa questão de acolhimento e análise de denúncias. As denúncias elas podem ser identificadas ou anônimas. Tá? E aqui, isso aqui é muito importante, né? Porque não é toda denúncia que você vai se aprofundar, que a gente vai se aprofundar. Então, quando a denúncia é identificada, normalmente, na maioria das vezes, a denúncia ela vem sem documentação nenhuma. Mas quando ela é identificada, a gente pode pedir documentação para quem fez a denúncia. Quando a denúncia não é identificada, ele tem que fazer. Então, se não tem documentação, não tem como levar à frente. Porque, inclusive, nós somos impedidos pelo regimento atual de conversar com o denunciado. A gente pode conversar com o denunciante, mas não pode conversar com o denunciado. Então, se não tem uma documentação, a gente não pode averiguar. E a gente faz esse processo com uma averiguação inicial, para ver se tem como prosseguir. Depois, se tem como prosseguir, a gente faz uma análise estruturada aqui, de um parecer, mas é um parecer técnico. A gente não propõe punições, a gente não tem esse poder de propor punições de ninguém, a gente faz um parecer técnico, e aí os órgãos competentes podem ou não propor uma comissão de sindicância ou alguma coisa que vai, de fato, levar a uma punição, se for o caso. Inclusive, essa parte aqui, essa análise estruturada, ela é uma análise que ela é feita com muito cuidado, a gente entende a seriedade disso. Então, a gente chega a denúncias de várias áreas diferentes, e vocês vão ver a composição depois ali da CIC, a gente tem umas poucas áreas, então a gente não é especialista na maioria das coisas, mas nesses casos a gente solicita um parecer, adota especialistas, para tentar entender a situação. E aí, no final, pode dizer, existem indícios de plágio, existem indícios de falsificação. Então, um parecer técnico para ser levado em frente depois, e aí nas instâncias que isso for pertinente, vai ser melhor investigado ou não. Essas denúncias, elas podem ser realizadas por qualquer pessoa, precisa ser da Unicamp, tá? A qualquer momento. Então, tem prescrição de casos de más práticas, inclusive. Alguns dos casos que a Unicamp está sendo, que pesquisadores da Unicamp têm no artigo ser tratados, são coisas de mais de 10 anos atrás. E aí o pessoal vai, alguém resolveu começar a fuçar e apresenta coisas hoje e as revistas retratam 10 anos depois do artigo ser publicado. Então, é uma coisa que não prescreve. No final, identificado anônimo, é sempre importante que seja, principalmente se for anônimo, que seja muito bem documentado. Não tem como conversar. E a gente vai acolher coisas que tenham a ver de alguma forma com a Unicamp. Pessoas da Unicamp podem denunciar, mas tem que ser alguma pesquisa. Foi realizada na Unicamp, por pesquisadores da Unicamp, ou que pesquisadores da Unicamp tenham de alguma forma algum envolvimento nessa má prática. Se não for nenhum desses casos, a gente faz em que caminha para essa competência. Se não for alguma coisa que não tem a ver com a Unicamp, já aconteceu uma pessoa da Unicamp e denunciar uma coisa que não era da Unicamp. A gente caminha para a universidade, para o órgão que tem a competência para tratar disso. E aí, muito importante, chega para a gente e tem sigilo garantido nas instâncias em que isso está na CIC.
daí para frente, o órgão competente vai poder defender, a gente for fazer, não tem como mais garantir o sigilo. Mas enquanto a todo o processo, até porque uma denúncia não quer dizer que a pessoa denunciada é culpada de nada, a gente tenta preservar ao máximo a identidade de todas as pessoas envolvidas. Essa aqui é a comissão. Então, atualmente, olha, são 2 representantes das biológicas, 2 tecnológicas, 2 das exatas, 2 de humanas e artes. O professor Jacques é o coordenador da comissão. Ele que é o maior estudioso, acho que na Unicamp hoje, dessa área, é o professor Jacques. A gente tenta acompanhar, mas ele está muito na frente da gente. Ele orienta a gente nas coisas. As exatas sou eu e a professora Carla do IQ. Aí essa é a configuração atual. Já foi aprovado um regimento que deve entrar em vigor aí no final do ano, que aumenta um pouquinho a comissão, com mais um representante de cada área, que essa comissão vai ficar um pouquinho maior. E aí fica a dificuldade que todo mundo enfrenta, a gente enfrenta também, é arrumar gente para participar da comissão. Todas as comissões. Precisar de uma comissão. Mas aqui, por exemplo, acaba uma pessoa do MEC, tranquilamente. Inclusive no meu lugar, se quiser. Eu não sou apegado. Vou só mostrar agora mais para encerrar, só mostrar um pouquinho mais aqui. Né, algumas coisas que motivam a gente tem que se preocupar com isso. Esse aqui é um artigo que saiu em 2021, né, que os autores aqui, eles analisaram casos de retratação de artigo num período aí de 10 anos, e os resultados são assustadores. Discutem os motivos, a maior parte é plágio, a maior parte nas ciências biológicas, que se explica porque a competição é muito grande nas ciências biológicas, e fatores de impacto médio, né, de 2 a 5, que é a prevalência. Mas a gente vê muita coisa aparecendo, porque quando aparece na mídia, porque são revistas Nature, Science, aí a gente vê aparecendo na mídia, mas a prevalência é fatores de impacto. Sim. Mas o assustador, na verdade, para a gente, é isso aqui. Ó. Vou pegar esse número aqui, é o número de retratações por 10 mil papers, 10 mil artigos. A Unicamp, ela tem aqui, olha, nesse período, 7,2 por 10 mil papers, ao passo que a USP tem 1,3. Então, só na comparação com a USP, a gente já fica com vergonha e fala, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, porque o número é alto mesmo. É bem comum. Tem números maiores que os nossos, tá? Mas não justifica. Não é porque tem maior que a gente tem que ficar tranquilo. Na verdade, o nosso número é muito alto, e isso é uma coisa preocupante. Esses números podem ser afetados por subnotificação de cada universidade ou são órgãos externos que fazem? São órgãos externos. Esse aqui é um grupo de pessoas que eles têm no site, que é o Retraction Watch. Eles ficam olhando todos os artigos que são retratados nas revistas, independente do motivo, e eles vão catalogando essas informações. Então é um órgão independente, não sei se é uma ONG, mas é um órgão independente, não está ligado a nenhuma universidade. E eles fazem esse levantamento constantemente. Tem até o site lá, se você olhar lá, Retraction Watch, eles vão dando as notícias, inclusive, vão dando material atualizado do que aconteceu. Eles vêm para isso. Então, eles são independentes, esses caras. Não tem uma discriminação dentro da Unicamp por área? Tem esse artigo aqui, eu acho que não tem, mas é uma coisa que dá para recuperar, porque tem quem são os autores, de onde são os institutos. Assim, mais recentemente, no nosso caso também, foi na área das biomédicas aí, a maior parte das retratações. Estão
acontecendo até hoje. Coisas de 10 anos atrás que estão aparecendo. Área muito dinâmica, pode ser que elas tenham uma maior. Tem muita competição também, aí, né, tem fator humano. Tudo. Eu gostaria de saber a exata. As exatas tem menos, mas não muito menos. Só para a gente dizer o que seriam, né, esses tipos de más condutas principais que aparecem. Isso aqui, fabricação, que é quando simplesmente inventa o dado, inventa a informação, inventa o resultado, aí escreve um artigo em cima de coisas que são falsas. Um exemplo que é bem recorrente, na verdade, aconteceu na Unicamp, inclusive, mas acontece fora da Unicamp. A pessoa tem um bom resultado, um tipo de análise na área, sei lá, de química, de biologia, um tipo de análise, ele muda um pouquinho o composto que ele está analisando, e aí ele não tem o mesmo bom resultado. O que ele faz é pegar aquele gráfico do bom resultado, dividir por 1,2, e põe outro, faz outro gráfico, publica outro artigo. Outro artigo, outro artigo, outro artigo, outro artigo. Inclusive, um desses casos, o pessoal pegou porque alguém olhou e falou: não, isso está muito parecido, esses gráficos. O cara fez a conta, na verdade, estavam multiplicados mesmo por um fator. O cara mudava o elemento, multiplicava, mudava o fator multiplicativo e publicava de novo. Ele está fabricando dados. Essa fabricação, isso acontece. A falsificação é um pouquinho diferente. A falsificação é quando modifica os dados. A gente ajeita um pouco o dado para entrar na curva, tira um dado que está muito fora, muda um pouquinho a figura. Então, isso é falsificação. Você está mudando o seu resultado a partir de modificações artificiais ali nos seus dados. A manipulação de imagens, que tem a ver com isso, ela vai acontecer nos casos onde a imagem é o resultado. Então, nessa área de biologia tem aquelas cromografias, posição lá das faixinhas, né? Tem da posição da faixinha um resultado diferente. Então é comum a pessoa falar: a faixinha não está exatamente onde tinha que estar. Ela vai lá, corta a imagem, põe e edita para cima. Hoje em dia o pessoal consegue pegar esse tipo de coisa. Então, grande parte também dos casos aqui onde falta integridade são esses casos de manipulação de imagens. Então, em plágio, que é copiar texto, ou ideias, ou formulações de outras pessoas, sem dar o crédito. Então, você fazer parecer que uma ideia que não é sua é parte do seu trabalho. Então, isso é plágio. E aí, o que tem mais comum, que é copiar e colar mesmo, acontece muito. E tem aquele que a pessoa até se esforça para mudar as palavras, mas no fundo ela está pegando uma ideia de outra pessoa e reescrevendo como se fosse dela. Você não dá o crédito, você escreve como se fosse dela. E aí, o mais complicado de todos é o autoplágio. E o autoplágio pode estar em várias formas, em vários níveis. Você tem um nível mais extremo, que é a publicação duplicada. Acontece que o cara publica um artigo em português, depois ele resolve publicar o artigo em inglês. Uma outra revista, como se fosse uma publicação independente. Você pode falar: não, vai ter mais visibilidade. Mas, por outro lado, aquele artigo, depois que ele publicou, não é mais dele. Ele não pode pegar aquele texto e traduzir. Essa é uma coisa que até pode ser feita se todo mundo estiver de acordo. Tá? Se o editor da revista que você publicou em português estiver de acordo, se o editor da revista que você vai publicar em inglês sabe de todo, ele sabe que tem português, coloca em inglês. Então, nesse caso, sim. Agora, a parte que é mais complicada aqui, principalmente quando você tem ciência experimental, que é o caso onde o pessoal tem lá um método que ele faz sempre, que ele usa sempre.
reprodução. Aí fica aquela coisa que, e aí, é autoplágio ou não é autoplágio? O que caracteriza o autoplágio? Até onde vai? Esse é o assunto que é mais delicado, né? Não é tão fácil de detectar. Aí essas análises, elas são feitas inicialmente por software, né, o Turnitin. Tem até no Moodle agora, né? Tem um plugin do Turnitin, mas coloca o texto, ele já dá um nível de similaridade. Aí o que esses softwares vão fazer, eles vão dar justamente o nível de similaridade. Não vão dizer é plágio ou não é plágio. Então você vai ter uma segunda etapa de olhar se aquela similaridade que foi considerada é de fato plágio ou não. Bem, e aí, em geral, esse mau comportamento científico, que, na minha opinião, é a causa da grande maioria dos eventos de más práticas, é basicamente porque você não faz direito o trabalho que você tem que fazer. Então, você não guarda seus dados direito, você não faz uma boa análise dos seus dados. E aí, ou você não faz por experimental, você não faz o experimento direito, você não toma todos os cuidados para fazer o experimento, e depois você acaba com dados e conclusões que não são exatamente o que você quer, e aí você fica tentado a ajeitar esses dados. Então aí você volta na parte da educação. Se desde o começo você faz as coisas usando todas as boas práticas, guardando seus dados, guardando seus resultados, guardando a memória de tudo que você fez. Se você vai trabalhar com uma análise de dados, você tem que ter todos os passos que você usou naquela análise. Se você, o pessoal recomenda, né, que você use um software, alguma coisa, um programa, um script, é até bom que você faça isso, você consegue guardar e reproduzir isso, consegue mostrar, olha, usei isso aqui, você consegue reproduzir. Então, em geral, a gente vai ter vários tipos de ocorrências. Tem ocorrências que vão ser consideradas mais graves, menos graves, de acordo com o que isso afete mais ou menos os seus resultados. Tá? Mas, no final das contas, é tudo umas práticas, e o ideal seria que fosse não tratado depois, mas que fosse tratado antes, com ações educativas. Agora, isso que eu queria falar para vocês, apresentar. Obrigado aí por ouvir. Tá? Se quiserem entrar em contato com a gente, tem a página ali, daí tem um canal ali de comunicação também. Tem o e-mail oficial da CIP. Então, agradeço a atenção de vocês. Obrigado aí. Muito obrigado, Sandra. Mais perguntas e comentários aí, Sandra? Vou fazer uma pergunta sobre essa questão talvez do autoplágio ou do próprio uso do Turnitin aí, né? Que a gente tem usado muito o Turnitin, é obrigatório você usar agora para teses, né? Passar tese no Turnitin. E, na verdade, quando você faz uma tese que o autor coloca ali um capítulo de preliminares, alguma coisa assim, ele sempre pega e dá algum percentual relativamente alto, né? De plágio, porque o cara seguiu mais ou menos um livro, né, clássico do assunto. Mais o anunciado do teorema, né? Então, assim, você falou que é em área experimental, né, mas na matemática acontece isso, né? Você faz um desenvolvimento de uma teoria, que é mais ou menos a mesma coisa, mas você quer mandar para um jornal que não é exatamente da sua área. E como é que isso tá? Assim, eu acho que isso não é plágio, né? Mas é pego pelo Turnitin. Então, o Turnitin, ele é um indicativo. Ele não diz se é plágio ou se não é plágio. Ele dá uma similaridade. Algum documento que você está colocando. Então, nesse caso, por exemplo, que é o enunciado do teorema, né, não tem muito como ser criativo, né? Vou enunciar o teorema de várias formas diferentes. Melhor não ser muito criativo. Não tem como não ser. Você tem análise, claro, você vai justificar, vai falar. Então, tem pouco essa confusão, mesmo na Unicamp, mesmo eu dou aula de laboratório há muito tempo, então a gente está usando o Turnitin para ver relatório. Então, às vezes dá lá 30%. O professor já fala, não, vou dar zero. Peraí, vamos ver o que é. Porque tem coisas que, de fato, ainda quando é relatório, todo mundo
mundo fez o mesmo experimento? Então tem o título, tem o título é o mesmo título, tem coisas que são iguais, então você vai ver. Na matemática, você tem que olhar para ver. Essa similaridade está no enunciado dos teoremas, é mais baixo. Essa que até o escrito aqui nessa receita pronta para isso, você tem que olhar em cada área. Em cada situação, na verdade, não só em cada área, em cada situação. Se aquela similaridade é de fato. E mesmo no desenvolvimento, se você está citando o livro que você está usando, não configura plágio. Você não está copiando e colando, mas vai ter muitos termos são parecidos. Não, sim, não. Então, você está citando, você está dando o crédito. E aí tem, que aí, talvez o que ele, às vezes ele pega, e aí você vai ter que olhar depois, porque tem as formas, tem os padrões lá de citação. No final, o pessoal das humanas usa muito, a gente usa menos. O pessoal das humanas cita trechos inteiros, e aí eles vão lá criar. Se o trecho é grande, eles afastam o parágrafo, põe uma letra diferente. Então, assim, é muito claro, está sinalizando, olha, isso aqui eu copiei de tal pessoa, mas é a citação. Se cai em alguma similaridade, isso aí é análise. Fala, não, olha, isso aqui está citado, então é plágio. Agora, se você faz tudo, aí você não citou, não se dá a entender que a ideia é sua. Se você deu a entender que a ideia é sua, aí é plágio. Eu acho que essa parte do Turnitin aqui no campo está bem equilibrado, justamente porque eles tiveram essa preocupação, né, muito local. E no final a gente disse, tá, ok. Então, mas o que acontece é que algumas revistas já estão usando uma pré-análise via inteligência artificial e já dá desk reject por similaridade. E aconteceu isso comigo ano passado, que era basicamente, seja alguma coisa, um espaço de Hilbert, isso tem tudo quanto é. E aí foi pegando, e a gente tomou o desk reject, não foi muito por causa de cabeçalho. Eu acho que nesse caso a revista deve receber reclamações do mundo inteiro e com o tempo eles vão ajustar a ferramenta de IA deles. Aqui no campo, eu espero que eles não mexam nisso, que eu acho que está ok, está equilibrado, porque se o próprio orientador chegou e falou, não, dá 30, mas é 30, ok. Pelo jeito que ele está fazendo, tá legal. Eu acho que foi um dos slides, você pode voltar, uma coisa que me chamou a atenção justamente por causa da questão das diferenças de áreas, né? Quando a gente fala assim, não manter registros adequados, ok, isso pode acontecer, principalmente se alguém usa um programa para rodar um exemplo no paper, e programas, eles, com o tempo, eles somem sozinhos, né? Aí você quer saber qual foi o programa que você usou para dar aquele exemplo específico, então você ninguém de laboratório, você tem dados, é o nosso. Às vezes, se você não tem a versão exata que rodou aquele experimento, você pode estar em dúvida. Isso é uma coisa que a gente, é uma boa prática que a gente tem que desenvolver. Mas tem uma aqui que me chamou a atenção, que é o seguinte: propor hipótese após obter os resultados. Alterar hipótese após obter os resultados. A gente faz isso o tempo todo. Isso é normal, pelo menos na minha área de pesquisa. E isso, o que a gente não quer é publicar, e depois que publicou, viu que tinha uma hipótese faltando, ou, sei lá, tinha hipótese sobrando. Mas no período de desenvolvimento, às vezes a gente pede uma regularidade que depois a gente vê que a solução não vai ter. Aí você vai ligar. E agora? Aí você fica pensando, aí ou você coloca mais hipóteses, ou você muda. A gente faz isso meio que o tempo inteiro. Isso, do meu ponto de vista, é muito diário. E eu não vejo, pelo menos na análise numérica, análise funcional, isso eu fico um pouco assim, eu não gostei de ver que é mau comportamento científico, sendo que eu entendo que é uma coisa natural da dinâmica da pesquisa. Tem razão, isso é uma coisa que é muito característica mesmo de área. Isso é muito característico nas biológicas. Na física é mais parecido com isso. Eu acho que eles têm via de regra, as pesquisas deles passam por comitê de ética. No comitê de ética, você já tem que dizer qual que é a hipótese que você está testando. Perfeito. Então você vai falar, olha, é sim ou não. Você não pode mudar a hipótese depois. O que você pode fazer é falar, olha, não, agora eu vou começar de novo com uma outra hipótese. Os colegas aqui que são vizinhos estatísticos, você
você vai fazer uma análise, você coloca qual que é o conjunto que você tem que explicar, faz aquela análise sobre aquilo. Você não pode mudar posterior. Mas existem áreas em que isso é da dinâmica do trabalho. Então, isso é mal. Não, você tem razão, depende muito da área. Tem áreas que não é aceitável mesmo. No caso das áreas que tem comitê de ética envolvido, você tem que começar de novo. Você não pode voltar e falar, não, minha hipótese era outra. Minha hipótese não era bem essa, era outra. Mas aí tem um livro até muito interessante, bem famoso, na verdade, Vida de Laboratório, Bruno Latour, em que um antropólogo ele acompanhou um laboratório de um bioquímico famoso, não lembro agora o nome, Roger Guilherme. Esse cara ganhou o prêmio Nobel em algum momento, mas ele acompanhou ali o laboratório como se ele estivesse estudando um povo indígena isolado, como se ele não soubesse nada. Então ele foi descrevendo o que acontecia. Então ele começou a primeira conclusão dele observando, falou, isso aqui é uma comunidade de leitores e escritores. Só lia artigo, fazia alguma coisa e ia lá e escrevia. Então, e aí ele foi construindo, foi elaborando em cima disso. Mas uma das coisas que ele fala é justamente sobre a construção do conhecimento. No começo é uma confusão. Você vai de um lado, vai para o outro lado, você testa a hipótese, você vai para um caminho completamente errado e volta. Mas aí no final, quando você apresenta o resultado, é como se você soubesse desde o início que aquilo ia ser daquele jeito. É como se você tivesse trilhado um caminho super coerente. É bem legal esse livro. Então é mais ou menos isso. Eu concordo com você, acho que é bem relativo mesmo. Mas aqui tem ciências biológicas, medicina, coisas que envolvem comitê de ética, eles passaram por uma revisão muito antes de todas as áreas, porque eles tiveram problemas muito antes de todas as áreas, fizeram normas muito mais rígidas. Então eles levam muito a sério isso aqui. Você tem lá o que você colocou que você vai fazer, com aquela sua hipótese, no final você vai dizer se você conseguiu falsear ou não aquela hipótese, é isso. E aí você volta para o começo. Então, nesse sentido, que é uma parte que eu concordo, que a maioria dos casos você vai indo, você bate a cabeça, você vai, você volta. Você achou que era, não era. Mas é legal saber da composição. A comissão realmente é uma comissão enxuta, né? Da universidade inteira. Eu acho, não sei qual que é a demanda de trabalho de vocês, mas é algo realmente um pouco enxuta, né? Eu espero que não tenha muito trabalho nos próximos anos, ou que o trabalho vá caindo com o tempo, mas como tem muita coisa do passado. Tem coisas que assim, porque aumentou a comissão, ainda não está valendo, mas vai ter mais um membro aqui de cada área. Vem muita coisa justamente na parte da população, e a parte que nem gostaria de receber, e a parte de averiguar, e aí vem de todo lado. E é para isso mesmo, na verdade, a comissão existe para isso, tem que se existe, tem que ir. Mas vem de aluno, vem de docente, vem das diretorias, acho que tem que vir das diretorias, as diretorias fazem bem, na verdade, tirar esse tipo de coisa. E da FAPESP também. Recebeu direto da FAPESP algumas coisas. Então, assim, tem bastante trabalho. Você acha que no futuro talvez uma organização como a secretaria isso ajudaria a não talvez uma comissão, mas mudar como se fosse um departamento, ver isso da universidade? Você acha que chega a esse ponto, uma coisa mais organizada, assim, que fica um pouco na parte burocrática também? Eu vou dizer como é que é fora do país. Fora do país onde agora, você tem, na verdade, um escritório de integridade de pesquisa. A pessoa que está ali é uma pessoa que geralmente tem doutorado, ela não faz pesquisa, ela só faz isso. Então, a pessoa pode até instruir, mas a pessoa só faz isso. A gente faz isso e tudo o resto. Então, funciona bem, porque eles trabalham mais nessa coisa de chamar especialista. Então, tem uma pessoa que é responsável, tem geralmente 2 ou 3 pessoas ali no apoio, algum apoio jurídico, e aí eles vão formando comissões em cada caso com especialistas. Essa pessoa só faz isso. Uma coisa que seria
que não cabe na nossa estrutura do jeito que é, mas seria muito bom ter uma coisa dessa. Eu imagino que talvez no futuro caminhe para essa direção, né? Porque Por que não cabe? Porque na Unicamp os professores têm que fazer tudo. Eu não considero. O professor tem que ser o diretor, tem que ser o coordenador, tem que ser o reitor, tem que ser o diretor, tem que ser o cara que administra financeiramente a Unicamp, mesmo que ele não tenha a formação administrativa. Então, a estrutura da Unicamp, o professor tem que fazer tudo. Você precisaria ter alguém que tivesse autoridade suficiente. Como acontece nesse país, a pessoa, se ela tem uma denúncia, né, e a denúncia é minimamente crível e documentada, eles baixam no laboratório e fecham tudo. Pega o computador de jeito que está, levanta a mão, todo mundo, e recolhe tudo, recolhe o computador, recolhe tudo. Aqui, ainda mais se o professor já não pode fazer isso. Se não for um professor, aí o pessoal não vai respeitar mesmo. Mas a nossa estrutura, nossa cultura, sei lá, não está preparada para isso. Porque me parece até ter um conflito de interesse, assim, né? Dado o corporativismo que existe, tipo, a própria classe investigando a própria classe, assim. Eu falei para você até que é muito legal, na verdade, você tira do seu instituto. Né? Se chega alguma coisa ali que tem alguém, algum instituto de alguém, essa pessoa não participa. A gente chama pessoas ad hoc de fora da universidade. Para realizar isso. Porque, afinal, uma determinada área, todo mundo pelo menos sabe que é outra pessoa. Você vai chamar de fora da universidade. E ela seria que tivesse corpo ali, que não tivesse nenhuma outra relação com as pessoas, pudesse, né, olhar isso. Você comentou que no exterior tem um certo apoio jurídico, assim. Como é que fica a questão? Porque, não sei se isso, sei lá, o que do plágio, por exemplo, é regulamentado por leis, né? Não é regulamento interno, mas por lei. E tem um apoio da PG para... Tem apoio da PG. Então, todo parecer, antes de a gente passa pela PG. Marca uma conversa, te apresenta um parecer, e aí o procurador ele pode dar sugestões, fala, isso aqui não cabe, escreve de outra forma, simplesmente vocês não podem falar isso. Não tem esse apoio jurídico nesse sentido. Controlar um pouco o que a gente faz também, porque a gente também. Nós não temos esse background jurídico, mas tem apoio da PG. A gente consegue marcar reunião com eles. A gente só não pode pedir para eles darem parecer, que aí é análise. Mas eles dão uma assessoria para a gente. Quando está pronto, a gente passa pela PG sempre antes de soltar os pareceres. O que tem hoje implementado de iniciativas institucionais para a integridade em pesquisa? Porque, assim, eu sei, por exemplo, uma das perguntas que o Maicon estava fazendo, tenho que registrar a versão do software, tenho que registrar isso. Eu levanto até um desafio nessa sala. Quantos de vocês escreveram algum código computacional e quantos de vocês registraram, por exemplo, o mesmo código no Redu, que é uma obrigação institucional que a gente tem? Né? Todo mundo, você escreveu um programinha, você prometeu para a PRP, lá na determinação da coordenação de pesquisa, da comissão de pesquisa, central de pesquisa, de que o seu software estaria registrado nesse outro software que a gente tem, que você ganha um DOI e associa ao seu software. Por mais análise de dados que tenha sido, né? Ou se você simulou dados para testar um modelo dinâmico, o que quer que seja, aqueles dados resultantes da simulação precisam estar disponíveis lá também. E eu tenho certeza absoluta que a minoria, nessa sala em particular, que executa isso, né? Então, a minha pergunta começa a ser mais assim, tá, eu vejo que mecanismos vão sendo criados, né? Mas como é que a instituição estimula que esses mesmos mecanismos sejam utilizados, né? E aí uma outra coisa que você não mencionou ali dentro das más práticas de pesquisa, existe alguma coisa assim que estimule o nosso corpo de pesquisa, por exemplo, a não fazer salame science?
né? Porque eu vejo, assim, com alguma recorrência, modelo XYZ com a tinta azul, aí semestre seguinte, agora com a tinta preta, agora com a tinta roxa. Cara, é a mesma coisa ali, se você junta tudo, sai um, né? Mas a gente começa a cair dentro desse um ambiente de que o importante é que você tenha um negócio registrado no seu Lattes, independente do que seja. E aí isso vai contar lá na hora que a PRP computa as coisas automaticamente do meu Lattes e monta o meu RADEP, né? E aparentemente eu estou sendo avaliado, meio que recorrente, pelo volume da produção ao invés do valor da produção, né? Então eu queria entender institucionalmente o que a gente tem em place, assim, para evitar esses tipos de vícios. Primeiro do repositório, né? Você falou, é uma obrigação nossa de tudo, né? Dados de pesquisa, métodos de análise, tem a resolução que diz que a gente tem que colocar tudo isso no repositório. Então, as ações que eu já vi são mais educativas, a gente tenta falar, vocês precisam fazer, é importante. Agora, o que vem vindo cada vez mais de fora, na verdade, são as revistas exigindo isso. Revistas exigindo que você deposite seus dados no repositório público, e às vezes as revistas elas, fornecem o repositório. É quase que a gente tem. Na Unicamp, você pode depositar, eu faço um lá para a revista, para depositar. Você tem essa pressão mais de fora. Essa questão do Salon Science entra um pouquinho na lógica do Turnitin. Porque o que vem no final, eles estão puxando do Lattes agora, né? O RADEP. Tem um monte de números ali, né, e índices, os índices que acessam meio grátis, né, que é a média da unidade, então, você comparado com a média da unidade, e aí você pega uma unidade que tem grandes colaborações, como a minha lá, né, assim, tá? 90%, né, vou pegar a mediana, na verdade, você bota todo mundo para baixo. Né? Então, se você olha só o número, você corre esse risco. Mas aí entra a coisa de que cada unidade tem as suas particularidades e cada unidade deveria ter uma assessora, uma pessoa que vai olhar, né, vai dar um parecer do departamento, lá, um da graduação, da pós-graduação, da pesquisa, da extensão agora, um do departamento. Essa pessoa ela vai dar um parecer. Então, a forma de estimular aí é na comunidade falar, não, olha, vamos ler de fato o que essa pessoa fez. E no próprio RADEP, isso é uma coisa que às vezes eu pego uns relatórios ali, eu fico chateado, porque a pessoa não escreve nada. Mas assim, eu não estou lá, estou aqui, então eu vou falar. Mas a pessoa quer que a gente veja o brilhantismo dela só de olhar para as publicações. Não tem nada escrito ali. Você dá um parecer só olhando para artigos, que às vezes nem é exatamente o parecer da sua área, e cai nisso. Eu vou montar artigos. O pessoal das colaborações lá, das grandes colaborações, você tem, sei lá, 500 artigos no período. Um monte de autores, mas como é que eu vou avaliar isso? Não dá para avaliar isso. Se a pessoa não escreve o que ela fez, ela explica qual é a importância do trabalho dela, por que cada trabalho é importante, qual é a significância disso para a área, como que isso se enquadra nos projetos dela. Se a pessoa explicar isso, o parecerista ele consegue, né, chegar além dos pontos. O parecerista tem que ser dedicado também a essa análise. Então, se lançar esse pedido, mesmo acontece. Essas áreas que você vai mudando uma coisinha, e aí, se não der, você pega isso. Escreve um outro artigo no final juntando tudo. Deveria ser talvez o único artigo. Você pega juntando tudo. Mas isso é uma coisa que até quem é de fora não tem como analisar. Se vocês me derem qualquer relatório de vocês, eu não vou fazer a menor ideia do que está acontecendo. Nem mesmo a da física, da maioria dos meus colegas, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Quanto é importante cada um daqueles artigos.
necessário ter uma análise e é necessário, acho que aí sim seria uma coisa muito... Vou cobrar um pouquinho mais as pessoas terem um trabalho e explicar por que aqueles trabalhos são importantes, por que a gente tem que levar em conta aquela produção separadamente, porque eu não posso olhar tudo aquilo como sendo uma coisa só. O trabalho de educação não tem uma receita muito simples, porque as áreas são muito diversas. Dentro do próprio instituto, às vezes, é muito diverso, você não consegue só olhando, analisar. Obrigado, Sam. Mais perguntas, comentários? Vamos então agradecer novamente a presença do professor Santos. Vou passar brevemente aqui por uns informes. Primeiro mencionar que o evento que a gente fez lá no começo do ano, né, que a gente chamou de mesa do IMEC, acho que acabou chamando alguma atenção e a professora Marilda, acho que mais de uma, que é da assessora lá da PRD, né, mais de uma vez ela elogiou como iniciativa e terindo outras unidades fazendo coisas semelhantes. Então, algo que se pensar, se a gente quer fazer isso com alguma regularidade, ano sim ou não, vai chamar aí a galera das agências de fomento e de outras, né, agências também, para falar sobre financiamento de pesquisa específico aqui do IMEC. Tá? Então, fica a ideia no ar aí, parece que foi uma boa ideia. Talvez replicar essa boa ideia outras vezes. De eventos de pesquisa, né? Acho que no final do ano a gente vai ter 2 eventos bem grandes, né? Bacana aqui no IMEC. Na semana 25 a 29 vai ter o workshop de sistemas dinâmicos, que é uma homenagem ao Marco Antônio, né? 80 anos do Marco Antônio. Já na semana seguinte, 2 a 6 de dezembro, vai ter um workshop de 55 anos da SPM. Dê uma olhada lá no site, acho que tem muita gente muito boa aí. Acho que é importante divulgar mais esse, sei lá, botar nas TVzinhas do IMEC, para todo mundo ficar sabendo. A gente fez também uma submissão, um grupo de geometria aqui do IMEC. Eu acabei sendo o pesquisador principal dessa submissão, mas tem gente da aplicada, tem gente do Departamento de Matemática também, de um projeto CEPID da FAPESP. A gente chamou de Centro Brasileiro de Geometria. Tem gente de todos os sabores aí da geometria do IMEC, todo o estado de São Paulo e também de fora do estado de São Paulo. Né? Acho que, no total, o grupo total assim, de pesquisadores associados ficou na casa dos 80 pesquisadores associados. Né? Então, foi essa a primeira vez aí que o IMEC faz um pedido desses grandes, né, de CEPID. Antes, a gente já tinha feito um pedido do INCTMAT também. Levamos o pau no INCTMAT, os pareceres foram muito positivos, mas não tinha dinheiro. E agora, para março do ano que vem, a gente está esperando a resposta do CEPID. Sendo que para setembro de 25 vai ter outra chamada de CEPID também das ciências exatas, né? Da área de ciências exatas. Porque as chamadas do CEPID estão sendo feitas por áreas. Né? E, então, foi agora... Foi no começo desse ano? Que foi a chamada 23, né? Foi a chamada 23, né? Foi a chamada que abriu em 23, que a gente submeteu esse ano. As chamadas são feitas em 2 etapas, né? Tem uma primeira fase, você submete alguns documentos, depois uma segunda fase que você tem que mandar um dilúvio de documentos. Né? Então, o nosso CEPID aqui passou para essa segunda fase da avaliação. Né? Mas acho que no total foram 11 propostas para a segunda fase, só 4 vão levar. Então, a competição é muito dura, né? Então,
Mas, de qualquer forma, a gente vai participar de novo em setembro de 25, vai ter outra chamada também de CEPIT da área de exatas. Por fim, também realizado pelo Grant Office, né, no dia 18/9, que é amanhã, no auditório da FEC, tem esse evento chamado Love Data Day, amar os dados. Então, o convite foi feito aí pela PRP para todo mundo, né, nos e-mails mandados aí no final do mês passado. Se alguém tiver interesse aí, a gente, né, eu quero dizer assim, né, pode mandar de novo esse convite aí sobre esse, para discutir aspectos importantes relacionados à gestão de dados, né, que era coisa que a gente estava discutindo aí no contexto aí da apresentação do curso social. Nós falamos lá que estão esgotados as inscrições. Então, esse é o nome. Era o treinamento que é para o Redu, né? Justamente o Redu que a gente estava falando agora com o professor Sandro. Mas aí foram esgotados já as vagas desse primeiro evento que eles estão fazendo, né? Eles vão fazer pouco. E por fim, a gente teve uma substituição da representação do IMEC no FIPEX. Né? Então, eu estou saindo, o professor Benilton está entrando no meu lugar como representante do IMEC no FIPEX. Eu atualmente também estou no comitê executivo do FIPEX, né, que é quem de fato analisa os pareceres e paga ou não paga, né, os pedidos. E aí também vou deixar essa posição, fiquei lá 4 anos, provavelmente eu vou ser substituído por alguém do IQ. Já tem um professor do FGW lá, eu sou substituído por alguém do IQ. Mas a substituição não está definida ainda. Qualquer problema com o FIPEX agora é com o Benito. E aí eu estou me lembrando também que faz mais ou menos 1 ano que eu estou nesse cargo aqui de coordenador ad hoc. Então, nesse 1 ano, não sei o quanto avançamos, né, em transformar o comitê ad hoc na comissão de pesquisa. Aí eu pergunto, né? A gente estava na dependência de um GT que altera o regimento de MEC. Esse GT acabou o trabalho, a gente precisa abrir o documento agora para as sugestões da comunidade. Paralelo a isso, como o regimento do MEC, ele lista lá várias sessões, por exemplo, que não existem mais. Então, a gente estava esperando a aprovação da certificação. A certificação foi aprovada na CAD na semana passada. Então, agora a gente já consegue incorporar o texto do regimento, tudo, acertar isso. A gente quer abrir para consulta e sugestões da comunidade até o fim do ano. E tentar passar isso na congregação até maio. Então, a gente cria internamente, cria de fato a comissão de pesquisa, mas o regimento aprovado aqui, ele tem que ser aprovado nas instâncias superiores. Isso demora um pouco, mais ou menos a parte do IMEC, a gente espera terminar até maio. Deixa eu só dar um informe que é algo. A pesquisa, a gente submeteu aquele edital a PRP abriu um edital de infraestrutura no FIPEX, né, mais no primeiro semestre, e a gente submetemos pedindo R$300 mil para, bom, a maior parte do dinheiro é para uma obra no anexo 2, para tentar resolver um problema de filtração de água filtro vem pela parede. Além disso, tem as outras demandas da informática, a gente teve aprovado o edital, aprovou no valor total, aprovou 300 mil, a gente vai começar a usar o dinheiro para essas obras. Os próximos itens da pauta aqui da nossa discussão seria uma apresentação da professora Mãe, né, sobre a avaliação mais institucional, mais pesquisa, e depois uma discussão sobre o serviço da área.
pessoal, vou falar um pouquinho sobre avaliação institucional. Essencialmente, eu peguei algumas das perguntas que a gente teve que responder na avaliação institucional, que é sobre o período 2019-2023. E eu trouxe aqui um resuminho da resposta para cada uma dessas perguntas. Tá? Então, assim, destacando alguns dados. Vocês vão ver que a pesquisa desenvolvida aqui pelo IMEC, ela é de qualidade, ela é diversa e ela é bastante internacionalizada. Então, acho que a gente consegue aí atuar em todos esses pontos que são bastante importantes e que a Unicamp valoriza bastante. Bom, com relação à produção acadêmica, até o que estava lá que é a primeira pergunta que tem na avaliação institucional, os dados que eles apresentam, eu acho que eu vou... Os dados que são apresentados no sistema, que são do EDAD, aqui da Unicamp, ele faz uma análise na grande área de ciências exatas, não exatamente em matemática. E aí compara com algumas universidades, como Stanford, algumas universidades americanas, algumas universidades brasileiras, então USP, Unesp, só que na grande área de ciências exatas. E aí acaba que fica difícil a comparação quando a gente compara isso com o IMEC, né, que é essencialmente matemática e estatística. Então, a gente optou por olhar, fazer uma comparação, e aí usando os dados que entrou, fazer uma comparação com dois lugares que são bem parecidos com nós. Seria o ICMC, o São Carlos, e o IMU, né, São Paulo. Então, aqui a gente tem a publicação, a produção científica do IMEC, né, dos pesquisadores do IMEC, entre 2019 e 2023, que foi de 1.130 artigos. Isso representa mais de 10% da publicação da Unicamp. E aí, levando em consideração que são 24 institutos, mais o centro de pesquisa, então a gente tem uma porcentagem considerável da publicação da Unicamp. E aí, a título de comparação, bom, o nosso quadro docente no momento é de 96. No ICMC, são 124 docentes e a publicação ficou em 1.635 no mesmo período. E quando comparado com o IMUSP, que são 164, quase que perto do dobro, né? E 1.178 artigos. Então, a gente vê o destaque na produção científica que o IMEC tem, quando comparado com esses outros institutos de matemática, e mesmo comparado, né, na porcentagem que tem dentro da Unicamp. Um outro dado interessante, olhando no PIRA, as publicações, a produção do IMEC representou 7,3% de todas as publicações na área de matemática, probabilidade e estatística do Brasil. E o nosso corpo docente representa apenas 3,1% da quantidade de docentes que tem o 100% da publicação. Então, você vê que é como se, com 3%, a gente está fazendo 7% da publicação, da produção científica. Com relação à internacionalização, desses artigos publicados nesse período, 41,8% foram com coautoria, com coautor estrangeiro. Tá? Esse dado na Unicamp é de 43%, então a gente está próximo da média da Unicamp. Então, assim, a gente representa 10,6% da produção e 10,4% da produção com coautoria estrangeira. Então, mostrando também que a nossa produção com coautoria estrangeira também tem um impacto muito grande dentro da Unicamp. Então, é uma unidade altamente relevante na internacionalização da universidade. Bom, com relação à bolsa de produtividade, foi um outro dado que lá no sistema estava completamente errado, porque eles olhavam, acho que eles entraram no Lattes no final de 2023, pegaram os dados do Lattes no final de 2023 e viram quais pessoas tinham bolsa. Só que aí, a pessoa que tem bolsa em 2023 pode dizer que ela não tinha bolsa lá em 2019. Então, os dados de 2019 eram assim, sei lá, 3 bolsistas de produtividade CNPq. 2020, 10, não sei, eram uns números assim absurdos. Porque eles não estavam, de fato, captando qual que era a quantidade de bolsistas naqueles anos. Então, o que a gente fez foi, vamos olhar no CNPq, né? Pegamos dados do demonstrativo de pagamento das bolsas, que daí tem disponível de 2021, 2022, 2023,
Então, esses são dados reais das bolsas que estavam ativas nesses anos, né? Então, foi em 2021, 47, em 2022, 42, 2023, 43, então mantendo uma estabilidade, né? E isso representa 45% do corpo docente. E a gente destaca também que desses bolsistas atuais, a gente tem 2 no nível sênior, né? 26 no nível 1 e 15 no nível 2. Então, 26 no nível 1, né, mais do que metade dos bolsistas estão no nível 1, que mostra o impacto da pesquisa que é desenvolvida aqui no Instituto. E participação em corpo editorial também é um dado bem que nos qualifica bastante, porque a gente tem mais de 1/3 do corpo docente fazendo parte de corpo editorial, né? Totalizando 55 periódicos diferentes. 20 desses periódicos estão no extrato A1, A2 da CAPES, 41 no extrato A como um todo, né? E 75% somando o extrato A e B. Então, de novo, mostra que o nosso corpo docente atua em corpos editoriais de pesquisas, de revistas de muita qualidade. Bom, a gente tem alguns outros indicadores, como, por exemplo, os nossos programas de pós-graduação. Tanto na matemática aplicada e estatística. Então, aqui tem alguns dados. Esse dado aqui, na verdade, é lá da parte de pós-graduação, mas acho que vale a pena citar. A matemática tem nota máxima pela CAPES, né, desde 2004, manteve essa nota. Matemática aplicada é um centro de referência de matemática aplicada no Brasil, e é nota 6, que foi incluída nas 3 últimas avaliações. E a estatística tem um programa de doutorado mais novo entre os 3 programas, né? E já tem se destacado bastante com bolsas de produtividade, vários professores têm bolsas de produtividade, e projetos e convênios internacionais. Eu vou falar rapidamente sobre projetos e convênios daqui a pouco. Além disso, outra constatação, né, da excelência da pesquisa do IMEC, recentemente a gente teve 5 pesquisadores entre os de maior impacto no mundo, segundo um levantamento feito por essa revista norte-americana, e 3 pesquisadores destacados na 3ª edição desse Research.com, um ranking dos melhores pesquisadores na área de matemática. Além disso, a gente tem 7 docentes como membros da Academia Brasileira de Ciências. Isso eu estou fazendo um resumo, tá? Tem muitas outras coisas, mas eu vou selecionar algumas para trazer aqui. Tinha uma pergunta lá no sistema, né, da avaliação institucional, que era sobre projetos com potencial de aplicação. E, inclusive, citava principalmente aqueles projetos da FAPESP, que são projetos grandes. Então, o Marcos comentou aqui do CEPID, que é né, envolvendo aí vários pesquisadores da matemática aplicada. Estão tentando, mas a gente já tem um CEPID, que é o CMEAI, que é focado em matemática industrial, inclusive o vice-diretor, que é o Martins, e o coordenador de educação e difusão, que é o Lúcio, tá aqui. A gente tem pesquisadores atuando aí, não é exatamente como na diretoria, né, mas atuando no seu CEPID de Neuromate, que é com foco em modelagem matemática, com a pesquisa básica e aplicada à neurociência, o CEPID Brain, também na investigação de mecanismos que levam à epilepsia, enfim, a parte mais médica. Tem o Centro de Pesquisa em Inteligência Artificial, a BIOS. Tem esse projeto Jaguar, que investiga a diversidade genética regional, como se adapta a fatores ambientais. E um MCT, Model 3D, que também é focado nessa parte da estatística e aplicada à medicina. Então, são projetos grandes que alguns pesquisadores da matemática aplicada, da estatística e da matemática atuam, né, com outras universidades e que tem bastante aplicação prática. Eu trouxe essa parte dos seminários, mais até... então, enfim, aí tinha uma outra parte que a gente tinha que justificar o que a gente faz também internamente, né, para fomentar a pesquisa. A gente faz alguns grupos de pesquisas que têm seminários permanentes, e a gente listou alguns
possivelmente não são todos, mas foram aqueles que a gente conseguiu pegar informação. E até mesmo para a gente poder ter informação daqueles que a gente não conseguiu encontrar, em breve eu vou mandar um e-mail para os grupos de pesquisa, para a gente saber se existem seminários acontecendo e a gente tentar padronizar a forma de divulgação, ter um site para cada um desses seminários, para a gente poder, enfim, conseguir divulgá-los, né, e ter uma participação maior das pessoas nos seminários. Mas, enfim, a gente tem alguns de equações diferenciais que já existe desde 93 e está super ativo, né? O de otimização também, já desde 2000 realizado. Ah, 80, é porque eu achei no site isso aqui, eu vi palestras desde 2000, mas eu não sabia se era anterior. Ah, legal, então já vou arrumar esse dado aqui. Bacana. Para mim ele não existe, eu nem era nascida. Bom, os eventos internacionais que foram realizados dentro do período, tudo aqui eu estou falando entre 2019 e 2023. Então, eventos grandes que ocorreram, eventos internacionais, deve ter alguns outros que acabaram não estando listados aqui, mas mostrando, mesmo durante a pandemia, né, que pegou, então, de 2019 a 2023, foram pelo menos 2 anos em que a gente estava em casa, 2020 e 2021 estávamos, né, confinados. Mesmo assim, muita coisa aconteceu nesse período. Essa parte daqui eu peguei da parte de internacionalização, mas que também diz respeito à pesquisa, porque são projetos em colaboração. Então, aqui tem uns dados. Bom, eu tentei colocar aqui, mas acho que as corzinhas não ficaram muito boas. Mas só para mostrar, o que está com uma coisa um pouquinho mais alaranjada são todos os países em que a gente tem, sabidamente, um convênio ou um projeto em andamento. Tá? Pode ter muitos outros aqui que a gente não tem essa informação, mas do que a gente tem informação são eles. Então, a gente tem de projetos FAPESP e FAPEX. Nesse período foram 12, então FAPESP regular com convênio 5, convênios e acordos de cooperação 15, acordos de cotutela, que é quando então o aluno pode ter o duplo diploma, né, aqui na Unicamp, como uma universidade do exterior, bolsas BEP e PRINT para alunos de pós-graduação, somam aqui 27. A gente vê que tanto os nossos pesquisadores quanto os nossos alunos têm atuado bastante com universidades do exterior. Relacionado à mobilidade, tanto dos docentes, pesquisadores e alunos, isso daqui é um dado referente aos afastamentos dos servidores, então docentes e servidores técnicos, administrativos. Esse primeiro dado é de 2019, 2020, 2021, caiu bastante, daí provavelmente em março, né, janeiro, fevereiro, provavelmente, a partir de março já não deve ter tido mais nenhuma viagem, 2021 foram pouquíssimos também, mas o patamar que a gente tinha em 2019 está se recuperando agora. Então, mesmo com isso, o total de afastamento foi de 277 para o exterior, né, divididos aí em 38 países. Sendo que a maioria é na Europa, seguido pela América do Norte e América do Sul. E destacar também, e desses afastamentos, 40% foram para desenvolvimento de pesquisa e 60% para participação e apresentação de trabalho em eventos científicos. E a gente destaca também que, bom, a gente tem dentro do nosso quadro docente, diversos professores estrangeiros, né, que ficaram sabendo a respeito do Brasil de alguma forma, seja exatamente por ter já uma colaboração, enfim, por os nossos pesquisadores, nossos alunos divulgando a Unicamp mundo afora. Então, assim, tem uma lista aqui de países, provavelmente deve estar faltando algum aqui na lista, mas do nosso corpo docente é bastante diverso também, em termos de nacionalidade. Bom, a gente também tem um número de pós-doutorandos estrangeiros que aumentou significativamente e chegou a 15 em 2023. Acho que eu tenho um dado aqui. Então, com relação aos pós-docs, 38, quase 39% são estrangeiros. Aí no período total, de 2019 a 2023, chegou a ser 47,5% em 2023. E, bom, isso provavelmente se deve aos nossos projetos temáticos. Os projetos temáticos são desenvolvidos aqui no
no IMEC, que no período totalizou 10, porque nesses projetos temáticos da FAPESP, sempre, em geral, né, você faz atrelado ao pedido, você atrela esse pedido de temático, algumas bolsas de pós-doc que são anunciadas no mundo afora e acabam atraindo bastante estrangeiros. Bom, a gente tem também premiações e distinções, que também esse foi um dado, um dado bastante complicado, porque como o sistema puxa os dados do Lattes, quando a pessoa preenche, às vezes ela vai preencher, por exemplo, eu fui paraninfo da turma de matemática. Aí eu vou colocar isso como uma distinção. Então, aparece um número gigantesco de distinção, porque essa distinção pode ser qualquer coisa, pode não estar relacionada à pesquisa. Então, para buscar assim, alguma coisa relacionada à pesquisa, o que a gente fez foi olhar nos dados internos do IMEC de divulgação, fazer um levantamento, para daí sim conseguir ter esse número aqui de 80. A gente põe pelo menos, porque pode ser que a gente não tenha sido divulgado todas as premiações que ocorreram. Então, a gente tem premiações de alunos, de Best Student Paper, melhor tese, melhor dissertação de mestrado, trabalho de IC, premiações em Olimpíadas Científicas, rankings internacionais para os pesquisadores, melhor artigo, a gente teve diversos prêmios de melhor artigo nesses últimos anos, as afiliações à Academia Brasileira de Ciências, enfim, entre outros. Com relação à captação de recursos, aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas o IMEC é essa linha daqui. O IFGW aqui, que a gente gosta de comparar com o IFGW, né? O IFGW está aqui, eu acho que o IQ é esse aqui. Então, bom, o IMEC não tem tanta captação, mas para a gente é complicado, né? Enfim, receber verba, a gente vê que a gente ganha de várias unidades aqui, mas, sei lá, o IB aqui é um disparado que maior recebe, acho que esse aqui é FCL. As cores, o vermelho é FAPESP, eu acho que é melhor eu olhar aqui. O vermelho é FAPESP, o azul escuro CAPES, o verde são convênios, aí você vê que o IMEC praticamente não tem. Até tem uma linhazinha aqui, vocês não estão conseguindo ver, mas é muito pouquinho. E o amarelo é FAPEX. Que até eu escrevi aqui, né? Então, no IMEC, 40% da verba, que é o vermelhinho, né? É FAPESP, 37% é o azulzinho, é CAPES, 20% é o CNPq. Qual que é o CNPq? Não está aqui o CNPq, não está desenhado, mas ele tinha uma tabela, né? Então eu achei lá na tabela. 20% é o CNPq, 2% é o FAPEX e 1% de convênios. O verde não é, né? O verde não, o verde é convênios. Tanto que o nosso praticamente não tem. Esse daqui é amarelo, que é o FAPEX. É o de cima, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Quem que é esse grandão que tá levando? Isso daqui é o IB. E aqui é FCL. E aquele pequenininho ali? Qual deles? Esse? FEF e FEM. FEF e FEM. Engenharia mecânica. Parece pouco, né? Deixa eu ver se eu vi errado a linha. Não, é isso mesmo. Não, eu vi errado. A FEM é de cima. Agora fez sentido. É a FENF. Esse é a FENF, enfermagem, e esse é a FEM. Agora tá certo. Não. Agora fez sentido. Então, FENF e FEF. Depois eu compartilho esse slide para vocês. A mecânica tem muito convênio. Não, até achei estranho também ter esse pouquinho. Mas a mecânica é esse aqui. Faz sentido. Bom, então, para nós, fica aí um pouco dividido, FAPESP, CAPES, CNPq, FAPEX um pouquinho, né? E convênios, eu acho que esse que talvez é algo que a gente tem que mirar e tentar aumentar, que é a porcentagem de convênios. A gente tem alguns convênios de pesquisa, mas convênios de serviço, em que a gente presta serviço para alguma empresa, enfim, alguma instituição, esses, então, são mais raros ainda.
E aí, com relação à FAPESP, isso daqui é a evolução ao longo dos anos, de 2019 a 2023. Então, claro, o nome da pandemia já diminuiu um pouco, né? Mas vocês vejam que de 2019 a 2023 houve um aumento muito grande, né? Uma das razões, bom, claro, ficou uma demanda acumulada aqui, porque não ocorreu nesses anos, e a gente também acredita que a maior divulgação dos editais, né, das oportunidades que a FAPESP oferece pelo nossa sessão de apoio à pesquisa, deve ter fomentado e ajudado as pessoas a fazerem mais pedidos. E eles também, né, o pessoal, elas no caso, da sessão, também oferece esse auxílio na elaboração da prestação de contas, enfim, dá um suporte aos pesquisadores que ajuda bastante. E essas corzinhas aqui é só dividido na área desses projetos, né? Claro, a maioria em matemática e estatística, tem alguns em física, ciência, engenharia da computação, aqui engenharia interdisciplinar, ciências humanas e sociais, economia de administração e saúde. Então, a gente tem um pouquinho em cada um desses, claro, concentrado em matemática e estatística. E aí, por fim, era a última pergunta, na verdade, era uma sequência de 5 perguntas lá no sistema da avaliação institucional, que de começo a gente ficou bastante assustado, assim, nossa, o que a gente vai responder sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável? Que são esses 17 objetivos aqui, vocês não vão conseguir ler, mas só colocar ODS no Google que vocês vão saber. Porque a gente faz, né, aqui a gente é um instituto de matemática e estatística. Mas nem era para ser tão surpreendente assim. É claro que a gente tem uma interface, né, principalmente o pessoal da matemática aplicada, da estatística, com esses grandes problemas de recursos hídricos, deixa eu ler aqui para não perder. Então, a gente tem diversas linhas de pesquisa, né, que tem relação direta aí com as ODS. Então, por exemplo, no tema água, a gente tem trabalhos relacionados a represas e recursos hídricos. No tema saúde, estudos relacionados à Covid-19, epidemiológicos aplicados, por exemplo, Zika, métodos de diagnóstico aplicado a câncer, genômica, bom, para citar alguns, tem diversos outros. Ações contra mudanças climáticas, então, por exemplo, prevenção de incêndio em floresta, relacionados à indústria, inovação e infraestrutura, que daí é o ODS 19. Por exemplo, principalmente relacionado à indústria do petróleo. E, claro, a gente tem bastante atuação também em termos de educação de qualidade, que é o ODS 4, através de pesquisas relacionadas com o ensino de matemática. E aí, no próprio sistema, ele já dava um dado, assim, um dado um pouco cru, mas a gente fez um levantamento interno até para saber dessas produções, que são 96 no total, o que era artigo, o que era livro, capítulo de livro, entrevistas, enfim, as diversas formas de produção científica em cada uma das ODS que o IMEC atua. Então, foi bastante gratificante fazer parte desse levantamento e da avaliação institucional, que a gente acaba aprendendo bem mais sobre o IMEC, até o que eu já tinha comentado, né? Desde que eu era aluna aqui, sempre, nossa, o IMEC é um excelente instituto de pesquisa, é muito reconhecido, mas quando a gente vê os dados, quando a gente vê essas comparações, a gente, nossa, realmente é até mais do que aquilo que a gente imaginava. Então, a gente descobre aí essas coisas e, enfim. Aqui vocês também podem acessar, vocês não vão conseguir acessar o sistema de avaliação institucional, mas essencialmente os dados vieram do anuário, então vocês conseguem entrar nesse link e ver, claro que daí a forma de visualização não vai ser tão boa quanto no sistema, mas tem bastante dado lá que vocês conseguem ver. E o da CAPES, a gente usou um pouquinho do que tinha lá nesse estrutura beta. Eu tentei entrar hoje e não está abrindo. Então, assim, se vocês forem pegar o link e abrir, eu não sei se é só hoje que não está funcionando, porque ele é um beta, né? Então, talvez, como ele está em desenvolvimento, pode ser que ele esteja fora do ar aí por algum período. Mas é isso, pessoal. Então, obrigada pela atenção. Eu só queria falar alguma coisa sobre os seminários que eles vão ser colocados na biblioteca digital, né? Os eventos, workshops, toda essa produção, né? Então, vai ser capturado
editado, tratado e disponibilizado na BD. Acho que a Márcia está comentando, porque agora, quer dizer, já faz um tempo que existe a biblioteca digital, né, da Unicamp, e a ideia é deixar disponível lá todas as informações referentes a conferências que são realizadas aqui. Então, você tem caderno de resumos, quem foram os palestrantes, enfim. Então, tudo que foi realizado no IMEC e que está disponibilizado na nossa página de uma forma completamente... enfim, você entra lá em eventos, vai estar lá, mas é até difícil, a não ser que você souber o nome do evento ou o dia do evento, é difícil buscar o evento, né? Mas aí vai estar melhor categorizado lá na biblioteca digital, e aí, inclusive, dos seminários a gente pode colocar lá também, todas as informações. Os colóquios, isso, aí pode colocar, vai poder pôr vídeo, tudo isso vai estar disponível lá. E até falando do Redu, né, que vocês estavam comentando, tinha uma pergunta a respeito disso, tinha lá um número, o número era baixíssimo, sei lá, 3. Registro de computador ou registro de programa. E o que a gente acha até estranho, porque é um instituto que faz bastante coisa aplicada, computacional. Então, também reforço aqui a sugestão de toda vez que você desenvolver, né, um software, um programa de computador, que faça o registro, que enfim, é uma forma também de dar o crédito para a Unicamp, e a gente consegue acompanhar isso depois nas próximas avaliações institucionais. Não vai aparecer um número lá muito pequenininho, e a gente sabe que aquele número não é real, né? Se produz muito mais aqui no IMEC do que o número que está lá. Muito obrigado. Perguntas aí, comentários para a Ana. Todo mundo ficar um pouquinho mais feliz, né? Os dados aí. E por fim, então, a última parte aí da nossa reunião de hoje seria a discussão dos recursos da utilização da RTI Papel. Então, a gente tem R$ 104.372 e mais uns centavinhos disponíveis. R$ 104.000. É um dinheiro bem amarrado, né? Cheio de podes e não podes. Mas a gente ia ouvir, então, da diretoria e saber o que está nos pensamentos. No ano passado, quando a gente fez a pesquisa para discutir um assunto frente ao RTI, apareceram várias ideias de como usar, mas muitas eram algo do tipo comprar licença de software, alguma coisa assim. A gente acabou não implementando essa RTI. A RTI atual, a gente fez algumas compras de livros para a biblioteca e trocou alguns hosts ali do centro do MEC. E essa ideia aparece, né? Em algum momento, mais para o começo do ano, alguém comentou comigo que se a gente não tinha como, por exemplo, fazer uma assinatura institucional de algo tipo ChatGPT da vida aí, o que é uma boa ideia, só que é caríssimo. Assim, não existe desconto institucional e é $15 por mês por usuário. Não tem como você comprar como instituição, e é uma licença nova. E tinha umas propostas de licença de outros softwares. A questão da licença de software, acho que a gente está conseguindo comprar bem, usando recurso orçamentário, justificados e tudo mais. Se tiver alguma demanda, a gente consegue fazer aqui. Quando a gente fez um levantamento para esse edital da PRP, esse edital tinha 300 mil disponíveis, a gente acabou escolhendo algumas coisas de áreas diferentes para poder ser contemplado por esse edital. Porque, bom, são R$300 mil e não é muito fácil você achar um edital aí que permite você usar 300 mil com as facilidades de compra de seu dinheiro FedEx, seu dinheiro full camp. Então, por exemplo, quando a gente optou por colocar essa reforma do anexo 2 nesse edital, a gente acha que vai ser mais fácil e mais eficiente do que licitar simplesmente uma obra com dinheiro orçamentário. Mas nessa época que a gente fez exatamente demandas depois do edital da PRP, apareceram a informática fez uma lista grande de demandas, todas elas relacionadas com o seguinte problema. A Unicamp está trocando as redes de internet, colocando redes mais rápidas, que aí uma coisa é o seguinte, uma coisa é a rede rápida chegar no backbone da Unicamp, chegar no campus. A outra coisa é ela ser distribuída para as unidades. E tem um terceiro nível ainda, que são as unidades conseguirem fazer essa distribuição interna. Então, por exemplo, a gente tem a nossa conexão mais rápida com a internet da Unicamp chega no prédio principal, mas não chega no anexo 2 e no anexo 1.
Então, a gente esbarra nessa velocidade lenta de conexão entre os prédios, por exemplo, para tentar... a gente tem algumas salas no anexo 2 que, basicamente, a existência da sala é para que o data center fique na sala. A pesquisa tem que ter o data center ali, porque eu tenho que estar perto dos dados. O usuário tem que estar perto dos dados. Se a gente, por exemplo, conseguisse uma rede mais rápida entre os prédios, a gente conseguiria, talvez, ajustar um espaço aqui no prédio principal, para que o data center pudesse ficar aqui, e ele não tivesse que usar um espaço que é um espaço mais ou menos nobre ali, no anexo 2. O anexo 2 tem poucas salas. Então, assim, o primeiro passo para isso é garantir que eu tenho internet rápida chegando pelo menos nos 3 prédios de dentro. A gente está usando parte do recurso desse edital de infraestrutura da PRP para fazer uma renovação disso, mas o problema é o seguinte, os cabos que existem, quem entender mais do assunto, por favor, pode, eu estou repassando aqui informativo disso. É uma questão de troca de cabo mesmo, você precisa fazer troca de cabeamento, porque o cabeamento atual não suporta a velocidade de 10 gigabytes por segundo, algo parecido. Então, uma proposta é talvez usar o dinheiro da RTI para fazer essa troca de cabeamento e finalmente conseguir fazer essa interconexão dos 3 prédios com internet rápida. O pessoal da informática acha que 100 mil dá. Assim, eles acham com base em algum orçamento que eles fizeram. Eu já fiz o orçamento preliminar. O orçamento preliminar fica um pouco mais que 100 mil. Mas fica um pouco mais de 100 mil pensando que é uma obra que você... Essa obra, a nossa equipe local não consegue fazer. Tem que ser contratado alguém para fazer, tem que ser contratado uma empresa para fazer essa obra. Mas o preço de 100 e poucos mil assim, tem que comprar o material e fazer serviço de terceiros para instalação. Então, assim, se ela ficar um pouquinho mais de 100 mil, uma possibilidade de a gente comprar alguma coisa com verba orçamentária, com verba de outra rubrica, e fazer só essa contratação para passar FICO. Então, assim, a única demanda mais imediata que a gente tem para isso é tentar resolver essa questão da velocidade rápida de internet. Mas uma coisa que a gente fez nas outras RTIs, às vezes tem demanda específica de algum outro laboratório que a gente pode incluir, assim, já que talvez os 104 mil não sejam suficientes, talvez no caso a gente usasse, sei lá, 80 mil para isso, e algo que a FAPESP não gosta muito, né? A FAPESP não gosta que isso seja pulverizado em grupos de pesquisa. Então, o que a FAPESP não gosta? Que a gente pega os 104 mil, vê de onde veio, então, você trouxe 10, você trouxe 20, o que você precisa? Se a FAPESP não gosta que faça, na verdade, eu acho isso totalmente equivocado de fazer também, porque o RTI é para a instituição. Agora, tem demandas da instituição que às vezes são demandas de grupos de pesquisa grandes. Né? O RTI atual, sempre que sai RTI, eu escrevo para as pessoas os responsáveis pelos projetos que geraram as RTIs, né, descontando 10%, 15%, perguntando, falou assim, olha, não estou prometendo nada, mas tem alguma demanda aí que você acha que nesse ano a gente recebeu uma demanda. Eu falei assim, olha, eu tenho lá no meu computador, tem uma CPU que está queimada, eu já tenho 6 meses, ela está queimada. Se puder comprar uma, bom, não é uma demanda de uma pessoa, é de um grupo. A opção foi basicamente colocar um equipamento novo no data center e dar acesso ao usuário. A informática fez umas medições, assim, o uso desse CPU que de fato estragou não estava ali em 100% 7 dias da semana. Então, talvez colocando alguma coisa no data center e liberando acesso para o usuário. Então, a gente tenta também perguntar para quem trouxe o dinheiro se tem alguma demanda em termos institucionais que dá para fazer. Uma demanda dessa, tipo de trocar cabeamento de rede para algo mais rápido, eu entendo que é algo que vamos falar que é serviço de saneamento básico. Né? Você não vai ver concretamente, não é um laboratório novo que você está construindo, né? Mas é algo que vai facilitar, eu acho, que o trabalho de todo mundo. Assim. A internet rápida facilita muitas coisas. Em particular, a gente tem no IMEC, o nosso servidor de disco, né, que fica armazenado tudo no IMEC, ele é bem velho. Ele é bem velho, é um servidor antigo da HP. A capacidade de armazenamento dele ainda é bastante razoável, ele tem bastante espaço no disco. Mas a gente tem uma proposta de talvez tentar levar grande parte dos dados do IMEC por uma coisa que chama nuvem da Unicamp. A nuvem da Unicamp são os computadores que ficam lá no CCUE. Então, a Unicamp e é tudo acessado remotamente. A gente
não consegue levar algumas aplicações que tem rodando no setor do IMEC para a nuvem, porque a gente não consegue puxar dados muito rápido. Então, assim, talvez daqui a 20 anos a gente consiga não ter, por exemplo, nenhum data center aqui no IMEC, usar somente o data center do centro de computação. A gente ainda está longe disso. Mas a gente consegue, por exemplo, levar algumas coisas hoje. A gente está começando o processo de migração do site, das páginas pessoais, para essa nuvem da Unicamp, porque você garante, por exemplo, estabilidade. Ela é uma nuvem com redundância, então você não vai ter o problema se de acabar a energia sexta, todos os sites saem fora do ar e ficam fora do ar até domingo. Só que, de novo, né, se você tem tudo, se você começa a ter muitos dados do IMEC, lá no CCUEC, o cabeamento do CCUEC até a informática é bom, mas o usuário está na NET 2, por exemplo, o usuário não vai ter acesso a esses dados muito rápido. Então, essa interconexão rápida dos prédios talvez é o primeiro passo para várias dessas coisas. Infelizmente, a gente está num ano que o RTI caiu pouco, né? Caiu 100 mil. Se a gente tivesse algo perto de 200 mil, talvez a gente conseguisse fazer essa obra somente com o RTI. E a FAPESP não está muito feliz com pedidos de adiamento de uso de RTI. Então, assim, ela está prorrogando muitos prazos. Pelo que o pessoal tem falado aí, ela até prorroga uma vez, se você pedir, mas na segunda prorrogação, você prorroga uma das coisas, ou o prazo ou o relatório científico. Está querendo que o RTI fique por aí. Porque, assim, uma vez liberado o RTI, né, inclusive, você tira ele lá do fundo de investimento da FAPESP, ele para de gerar dinheiro para a FAPESP. Então, assim, a demanda que a gente tem é algo para facilitar essa interconexão dos prédios. Mas a gente está disposto a ouvir demandas específicas. Como o Marcos disse, o RTI ele parece melhor do que ele é, né? É uma verba muito boa, é muito melhor do que a verba orçamentária e é uma verba que o IMEC tem conseguido um valor bastante razoável todos os anos. Porém, ele tem muita limitação de uso. É frequente você mandar um pedido para a FAPESP, o pedido ser devolvido, porque, olha, esse item não pode. Qualquer coisa que a FAPESP entenda que tem que ser contrapartida institucional, e nisso aí vai qualquer tipo de obra de alvenaria, construção, de não sei o quê. Então, ela comprar coisas assim, mesmo compra de equipamento de computação, você tem que justificar bem de por que, por exemplo, se você está comprando um data center muito grande, a FAPESP entende que, olha, não é o RTI, você tem que aplicar no edital EMU, de equipamento de usuário. E ela, sei de alguns casos, que ela simplesmente pegou o RTI e falou assim, olha, aplique para o EMU quando puder. Então, ela é meio chata. Então, é simplesmente reserva técnica institucional. Então, são demandas da instituição e eles não estão muito dispostos a conceber nada muito diferente do que está descrito lá no site. E esse uso do cabeamento é algo que caracteriza... Isso, sim. Infraestrutura, modificações na infraestrutura elétrica, a FAPESP, em geral, faz uma análise melhor do que você está pedindo. Isso pode ser uma contrapartida institucional. Agora, melhoria de cabeamento de internet, ou seja, rede lógica, entende que a instituição talvez não consiga dar conta mesmo. Em geral, eles aceitam. Eu só acho que, às vezes, que a minha sala está num cantinho, né? É frequente a rede Wi-Fi, ou Eduron, ou a rede do IMEC, não pegar nos cantinhos. Eu não sei se tem como... outro lugar que também frequentemente não pega, né? É a copa lá, né? A cozinha e a copa. Eu não sei se isso tem a ver também, pode ser examinado. Mas eu acho que esse uso, né, da internet rápida é um ótimo uso. A coisa dos... não são computadores, mas... os APs lá, né? É um problema. Na verdade, é o seguinte, a gente já deveria ter recebido novos APs. Eu acho que a gente comprou 24 APs pela Unicamp. Só que esse pedido foi feito em 22. Também por conta da nova lei de licitação, mas não só por conta disso. É um pouco de incompetência de vários setores. Esse pedido não chega. Então, em 22, os docentes devem lembrar que a gente pediu até uns computadores. Você podia escolher os computadores lá para sua sala ou alguma coisa assim. Pediu em 22.
não vai chegar em 24. Essa informação a gente já tem. Talvez chegue em 25. Se chegar ao 22, não serve, sabe? Então, e os APs não chegaram. Tanto que a gente fez uma compra recente com o dinheiro de AIU. Eu não sei se foi para o Nexo 2 ou para o Nexo 1. Pro Nexo 2, e aí vai pegar dele e trazer. Vai pegar dele e trazer para cá, não é isso? Porque assim, a tecnologia dos APs, a gente tem uma coisa que a informática chama de AP inteligente, mas o próprio Quintino já falou assim, olha, eles eram inteligentes quando eram novos. Só que eles têm muito problema de você colocar duas tecnologias para funcionar junto. O nosso AP é inteligente no seguinte sentido, você tem dois funcionando perto, para não dar interferência na frequência, um diminui o sinal, a potência do sinal, para não dar interferência. Isso funciona muito bem quando eles são todos na mesma marca, todos novos e funcionando com o mesmo protocolo. Só que eles são muito antigos. O protocolo de internet hoje já é diferente. Então, por exemplo, a gente consegue colocar APs novos nos anexos. A internet ela não tem força para chegar de lugar para outro. E a gente consegue colocar esses APs que o pessoal está comprando em cantos de sala, no caso da sua sala. Então, assim, a gente está no aguardo de chegar esses APs novos, mas pode ver com a informática, se não é o caso, talvez de fazer uma compra, incluir nesse pedido alguma quantidade, para tentar resolver esses problemas de... Mas eu acho que o que eles vão trocar lá... Eles vão tirar e colocar aqui, né? Vai trazer para cá, porque daí é o mesmo tipo. E são mais novos de lá. Os novos vão para lá, e os antigos vêm para cá, porque aqui tem os antigos. Entendeu? Entendi. Então, assim, Fica mais temporariamente, fica compatível. Você teria que trocar todos. Pode ter dois APs, tipos diferentes funcionando. O que eu entendi que é informática. Os presentes gostaram aí da atualização da internet rápida. E assim a gente encerra a nossa pauta. Mais comentários, perguntas aí sobre... Marcos, deixa eu fazer só um comentário rápido. Assim. A gente está sobre o site do IMEC, né? Pode fazer uma reunião só para falar mal do site do IMEC. Mas, o que acontece é o seguinte, no momento, a plataforma onde o nosso site funciona, ela não tem mais suporte, a gente vai ter que fazer upgrade para uma versão nova, a gente está aproveitando para fazer o site, e a gente contratou uma empresa para fazer isso. Então, tem uma empresa fazendo um site que seja mais moderno. E aí, por exemplo, o site do IMEC atual tem essa área de pesquisa. E essa área de pesquisa tem lá uma divisão por departamento, e aí cada departamento tem algo que eu acho que são grupos de pesquisa. Mas assim, eu não sei de onde vem essa informação, o que determina um grupo de pesquisa. Não sei se a gente devia, de fato, dar uma arrumada nisso, sabe? Eu acho que, se não me engano, eu estava pesquisando, e dentro da parte da pesquisa não está igual. Se você entra na pós-graduação de cada um, estatística, matemática aplicada, lá tem uma área de pesquisa que não bate com essa. Não bate. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo uma pesquisa, e não sei se consertaram, mas não batia na época. O que estava dentro de cada um da pós-graduação não batia o que estava com esse da... E aí é aquilo que a Anne falou, né? Porque a gente tem páginas espalhadas aí de grupos, a geometria tem, as dinâmicas tem páginas seminários, tem um monte de coisa que deveria ser o mesmo assunto, está bem espalhado. Eu não sei de onde vem essas linhas de pesquisa que estão aqui na parte de pesquisa. Será que é do CNPq? Será que são os grupos do CNPq? Eu acho que não, porque também se você entra nos grupos aqui, não tem relação entre... Eu acho que são só os nomes que em algum momento alguém decidiu que eram as áreas de pesquisa. Ou que é verdade, pegou na época e depois as pós-graduações atualizaram e não atualizaram na pesquisa, talvez. Outra coisa, só aproveitando, tem os laboratórios de pesquisa também, né? Que a gente tem dificuldade de identificar quem são os responsáveis por cada laboratório. Ninguém tem essa informação. É bem difícil, porque os laboratórios tem alguns que têm site. Como a gente faz para verificar o site dos laboratórios Está tudo na pesquisa. dentro da pesquisa, entendeu? Laboratórios, seminários, pesquisa. Acho que tem uns 3, 4 laboratórios que têm site próprio, mas como a gente linka com o site do IMEC, coloca dentro eu acho que pode ter site de cada um, coloca dentro. Pode ter no grupo de pesquisa, e aí do grupo de pesquisa tem o site do seminário, se tiver um seminário,
e o site do laboratório, enfim. Mas talvez isso tudo dentro da pesquisa. É sobre verba, né? Essa verba entraria etiquetas, RFID ou não? Não. A gente vai comprar com orçamentário. Dá para comprar com orçamentário? A gente está tirando todos os dados. Você não sei, talvez esse trabalho ele pode ser fácil ou pode ser muito complicado, dependendo do grau que você vai, do tamanho da lupa, né? Mas porque essa área de pesquisa no site, ela fica meio totalmente desconectada com o resto. Assim, não tem alguns grupos que têm acesso, escrevem alguma coisa, aí tem uns grupos que só tem o nome das pessoas. Eu acho que, né, passar desse, porque agora a diretoria fez um censo dos laboratórios, né, para repensar os laboratórios. Né? Acho que é o que a gente pode pensar para o começo do ano que vem, então, é um censo dos grupos, né? Os próprios grupos de pesquisa, para organizar essa, né, e junto com a coordenação de pós-graduação, né, fazer uma coisa unificada. Tá? Uma possibilidade seria, né, puxar informações do diretório do CNPq. Né? Só que eu, falando por experiência própria, o diretório do CNPq é muito chato de usar. Né? Se você não entrar todo ano, ele... Se você não entrar todo ano, o negócio expira. Mas nada mais linhas de pesquisa, porque aí tem que definir o que é grupo de pesquisa e o que são linhas de pesquisa. Porque aí entra nessa... O Terra Ruim, quando começou com ele, foi fazer um levantamento. E aí eu fiz também, era a época do Leonardo, inclusive, estava no setor, eu pedi para ele ver os da pós, e aí eu notei que tinha essa diferença que não batia. E aí, conversando com a Luciana Veronese, ela me explicou que os da pós têm a ver com as linhas de orientação do método. Não sei se isso é aprovado em algum lugar, alguma coisa assim. Lá naquela parte da pesquisa, dos grupos de pesquisa, se olhar, até entrando no grupo, quem preenche é sempre um membro do grupo. Quando eu cheguei no IMEC já era dessa forma. Então, eu acredito assim, algum grupo que tem a ver, igual a professora Larissa falou, uma linha de pesquisa mesmo pertence àquele grupo, e eles criam um grupo, colocam lá, e são grupos que, para você, eu entendi meio assim, para entrar no instituto, essas são as linhas de pesquisa do instituto, são os grupos de pesquisa. E que é diferente da pós-graduação, porque lá na pós-graduação tem um motivo para ser daquela forma. Aí a pós-graduação pode explicar melhor. E tem o grupo de CNPq também, que é o grupo do CNPq, a maioria, se você entrar, eu fiz isso nas minhas pesquisas, sabe qual está ativo e ativo? A maioria está ativo. São pouquíssimos os que estão ativos. Então, se depender do grupo do CNPq, não vai ter praticamente. Até porque é difícil ter... Eu fico desestimulado a fazer um grupo de CNPq, etc. Porque eu não vejo muita razão de ser. Assim. Mas todo mundo acaba sendo muito usado. Né? Todo projeto que faz uma CNPq, você tem que fazer o Lattes. Mas esse outro diretório é só mais uma tarefa, mais um negócio meio chato de fazer, que sem muita motivação. Eu acho que isso fazia sentido quando a comunidade era muito pequena, sei lá, 40 anos atrás, talvez. Era um lugar para ser, na verdade, informações sobre alguém que pesquisa tal coisa, né? Isso aí. Mais interessante ainda, né? Ter um... mas aí alguém tem que atualizar, né? Mas aí alguém tem que atualizar, já tem que atualizar o Lattes, o Redu, vai ficando complicado. Mas eu acho que é algo que é uma boa iniciativa. Bem, tentar passado ali esse censo lá dos laboratórios, dar uma organizada, né? Fazer bater, né? As linhas, porque aí pode, né? Por causa da CAPES, da avaliação da CAPES, ele tem dado a linha de pesquisa de orientação lá do programa. Mas aí, cada uma daquelas lá tem que estar dentro, debaixo da aba de algum grupo de pesquisa. Mas eu acho que não é mais fácil um grupo de pesquisa se enquadrar numa linha de pesquisa da pós. No meu imaginário, né? Tudo que tem que pensar em definições, né? O que é um grupo, o que é uma linha. Mas eu acho que um grupo é maior do que uma linha, né? Um grupo pode ter várias linhas de pesquisa. Depende, porque ultimamente você tende a deixar as linhas de pesquisa mais enxutas, onde enquadre mais coisas, para você não ficar criando várias linhas de pesquisa.
linhas. Uhum. Sub-jurisdições, né? Sub-áreas. Eu acho que o que a Larissa está falando, talvez o entendimento sejam mais áreas. É. Você ter 3 áreas, guarda-chuva, Isso. e você ter... Obrigada. Essa é a palavra certa. Acho que o termo linha e área que a gente não tem bem definido o que é. Isso, eu acho que tem que ter um trabalho de definição aí. Porque deixa uma coisa mais abrangente, fica melhor do que ficar colocando. Não sei. Eu acho que área e linha é uma coisa que você define a priori. E aí, eu acho que o grupo tem a ver com pessoas, né? Porque são Sim. pessoas que estão... Mas aí, então, aí você enquadra um grupo dentro de uma área de pesquisa. E essas áreas são, eu acho que, eu imagino que esteja lá na pós. Mas aí tem que falar com a pós. Tem com a pós pra falar. Então tá, gente. Então por hoje é isso. Muito obrigado aí pela presença.